respostas às perguntas que foram sugeridas aqui na audiência pública, o doutor Cristiano Barata, vice-presidente, representando aqui a Empresa Brasileira dos Correios. Obrigado, presidente. Obrigado. Bom, foram várias as colocações, algumas foram colocações, algumas foram perguntas. Eu vou tentar aqui comentar um pouco cada uma delas e depois voltar para o tema, que é o tema das agências. Infelizmente, realmente não foi possível mostrar a apresentação que a gente tinha feito, que foi feito, não sei se algum de vocês esteve na audiência no Senado, conduzida pelo senador Paulo Paim. Lá foi feita uma apresentação. Infelizmente, pelo volume aí de manifestações, não foi possível, que aí ficaria mais fácil de entender o projeto. Mas eu vou tentar sintetizar aqui um pouquinho. Em primeiro lugar, eu queria deixar bem claro que eu acho que aqui estou falando pelo presidente Forte, né, que a direção da empresa está totalmente aberta para ouvir as sugestões dos trabalhadores, das associações, federações. Eu mesmo, que não sou interlocutor oficial aí para esse tema, me coloco à disposição aí dos senhores e senhoras aí para o gabinete aberto, para conversar, para ouvir as sugestões. Eu acho que a empresa ela só vai progredir, só vai realmente chegar ao patamar que a gente tanto deseja, a gente, como empregado, deseja que a empresa fique sempre naquele patamar de excelência, de qualidade na entrega, de empresa referência, empresa estatal referência. Esse é o nosso desejo, então a gente se coloca sempre à disposição para ouvir, sim, as sugestões, ouvir. Ninguém aqui tem a pretensão de achar que só a gente entende do correio, que os trabalhadores não entendem, que os atendentes não entendem, que os carteiros não entendem. A gente sabe que quem leva essa empresa nas costas são os carteiros, são os atendentes. Então, a gente está aberto para ouvir as sugestões, sim. Vou tentar, então, falar de alguns temas. Situação financeira da empresa, que foi bastante colocada aqui pelo nosso colega ali, pelo Ribamar. Bom, repasse de dividendos. Esse repasse de dividendos, aí, algo em torno de 3 bilhões e alguma coisa, isso aconteceu na gestão anterior, né? Eu entrei numa turma que entrou em 2016, agosto de 2016. Eu realmente não participei dessas decisões lá atrás. Vocês mesmos ressaltaram que esses dividendos aí são referentes aos anos de 2013 a 2015. Então, assim, essa questão do repasse de dividendos foi objeto até de uma explanação da CGU, a direção da empresa. E a CGU emitiu um relatório em que ela diz que ela está ciente que esse repasse ocasionou, sim, prejuízos à empresa, aos Correios. Tá? Está registrado no relatório da CGU, é ponto de auditoria. Então, assim, isso deixa bem claro que essa ação, esse movimento que foi feito lá atrás, e o impacto que isso gerou na situação econômica financeira da empresa, isso está reconhecido, inclusive, pelos órgãos de controle, CGU, TCU. Então, assim, não há que se falar, eu penso que a empresa é uma empresa de 20 bilhões. Sim, é uma empresa de 20 bilhões de faturamento, não tenha dúvida. É uma empresa gigante, é uma empresa de 20 bilhões, uma empresa estatal super importante para o país, mas a situação financeira dela realmente é difícil, muito difícil. E isso está reconhecido pelos órgãos de controle, como eu estou dizendo, né? Essa direção aqui, inclusive, debateu bastante sobre o que fazer, inclusive se cogitar até acionar a própria União, em função do que aconteceu lá atrás, porque nós temos um acionista controlador, que é a União, o Tesouro Nacional. Esse é o nosso acionista, o único acionista. E todo esse tipo de situação, de movimento, foi analisado lá em relação a isso. E nós estamos pleiteando. Esse assunto vem sendo acompanhado, inclusive, em nível de Ministério do Planejamento. O Correio participa hoje todo mês, eu mesmo participo, com os temas num fórum realizado na SESC, no Ministério do Planejamento. Todos esses assuntos são levados para lá, inclusive a questão das agências, rede de atendimento, e são debatidos lá e a gente tenta chegar a uma ação, a um consenso sobre isso. E posso dizer a vocês que o presidente Forte, né, tomou a atitude de solicitar, de mandar um requerimento via Ministério do Planejamento de um repasse de um valor de retorno para os Correios. Não sei te dizer exatamente qual o valor,
não sei dizer aqui. Também não sei qual o valor que o governo federal estaria disposto a retornar para os Correios, mas isso a gente vai ter que ver mais para frente. Mas essa direção está tomando, sim, essa atitude de pedir aporte, pedir socorro, sim, ao governo federal. Também. Além das medidas que estão sendo adotadas para a recuperação da empresa, que a gente tenta recuperar a empresa. Então, isso explica um pouco da situação financeira da empresa. E eu, infelizmente, eu não posso aqui falar das gestões passadas e o que passou. Tem órgãos de controle aí para analisar isso, para avaliar. Eu não sou competente para fazer isso, então isso vai ser feito aí ao longo do tempo. Sobre a questão da colocação aqui do meu colega... Desculpa, eu esqueci seu nome. Heitor. O colega Heitor. Heitor, eu não disse que a empresa é privatizável, privatizada, ou se ela é privada. O que eu tentei explicar aqui foi o seguinte: a empresa é uma empresa estatal, sim, uma empresa pública, com personalidade jurídica e direito privado. Eu sou advogado, tá? Então, assim, eu sou advogado da empresa. Então, eu tentei explicar aqui o seguinte: essa dicotomia que existe dentro da empresa. A empresa tem, sim, uma perna no público e uma perna no privado. Ela atua no mercado concorrencial, você bem sabe disso, e atua no mercado do monopólio, né? E ela tem essa dicotomia dentro dela. Foi isso que eu tentei explicar. Então, quando ela atua no mercado concorrencial, ela funciona como se fosse uma empresa privada. Ela não tem privilégio nenhum. Inclusive, ela participa de licitações de outros órgãos públicos, em sendo o caso, para prestar serviços, né? Isenta de tributo, sim, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Não, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, tem prerrogativa de fazenda pública. Então, se a empresa deveria ser uma autarquia, uma empresa... O fato é que o legislador colocou como empresa. O nome da empresa brasileira, ela começa como Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Sendo empresa pública, sim, ela tem funções sociais muito importantes, não tenha dúvida. Concordo de gênero, número e grau. Inclusive, viajei aí pelo país, fui em distritos, fui lá no meu estado, no Pará, cheguei num distrito chamado Gogó da Onça, para você ter noção. Tem 500 habitantes. E a única pergunta que me fizeram lá nesse Gogó da Onça foi o seguinte: ô, doutor, ninguém me perguntou como é que eu mando um SEDEX, como é que eu mando uma carta. Me perguntaram o seguinte: como é que eu pago a minha conta? Esse é que era o problema do cidadão lá no Gogó da Onça, distrito de Santo Antônio do Araguaia. Esse é que era o problema. Tem a ver com o banco postal, tem a ver com tudo isso. Então, eu não quis dizer que a empresa é privatizável. Já digo aqui, repito a você, eu, como empregado da casa, você mesmo fez essa colocação para mim, você é empregado da casa, eu sou empregado da casa, há 11 anos, tenho um carro, 3 filhos e um aluguel. Um aluguel. Foi o que eu consegui angariar nesses 11 anos aqui em Brasília, quando eu vim do Pará. Um carro, 3 filhos e um aluguel. É o que eu é o que eu tenho. Então, o que acontece? Eu te falo como empregado da casa. Eu não concordo com a privatização dos Correios. Não concordo. Penso que a empresa deve permanecer estatal, para sempre, se possível, para sempre, pela função que o Correio tem, realmente, de integração nacional, da capilaridade que ele possui, de estar presente, de ter que estar presente. E concordo muito com o raciocínio do senhor ali, também, quando falou do papel da União, da Constituição Federal. Existe até uma tese de que o Correio seria a concessionária. O detentor do poder é a União. Então, a gente pode aqui ficar discorrendo sobre isso muito tempo, mas não vem ao caso agora. Agora, isso tudo remete a um assunto também que extrapola, inclusive, franquia. Foi falado aqui, franquia, franquear, fechar franqueado, agência própria, que é parceria. Todas as empresas estatais hoje, você sabe que as empresas estatais têm as suas prerrogativas, você mesmo colocou, mas ela também tem as suas amarras, né? Amarras legais, inclusive, licitar, falta de flexibilidade para determinadas coisas, falta de material nas agências, né? Então, isso tem a ver com a parceria. A parceria hoje, público-privado, e digo logo, essas franquias aí, e não são nem da minha época, eu nem estava no Correio, nem sonhava em estar no Correio. Começaram lá no início da década de 90, e são um exemplo de parceria já daquela época. O franqueado, ele não é fornecedor do Correio. O franqueado, ele é parceiro do Correio. É diferente do Correio contratar ali um fornecedor de copo. Aquele cara é fornecedor do Correio.
Franqueado não é, ele é parceiro. Ele está ali, foi contratado via licitação para ser parceiro do Correio. E ele tem flexibilidade, é aí que eu quero chegar. Ele tem uma flexibilidade muito maior do que o Correio tem. Então, assim, virar hoje num pensamento simplório e dizer assim, fecha 1000 agências franqueadas dos Correios, eu não tenho segurança nenhuma de te dizer qual é o impacto disso para o Correio, hoje, se fosse feito. Não tenho a mínima segurança de te afirmar. Então, mas ninguém quer fechar 5.000 agências próprias, né? Ah, tá. Você está falando de demissão. Demissão a gente já disse aqui o que não vai ter. Mas, assim, eu não tenho a mínima segurança de saber. O que eu sei é que hoje o Correio tem mais de 6.000 agências próprias, 1.000 agências franqueadas, tem mais de 4.000 agências comunitárias, são as chamadas AGCs, que são firmadas via convênio com prefeituras, exatamente para chegar lá no Gogó da Onça, para chegar lá em Santo Antônio do Araguaia, para chegar lá no interior do Rio de Janeiro. Parece que você é do Rio de Janeiro, né? Então, para chegar na favela, se possível até trazendo gente da comunidade para dentro da agência, porque conhece ali a comunidade. Então, assim, isso tudo a gente pensa, a gente tenta planejar. E eu queria dizer a vocês o seguinte, esse projeto aqui, ele é um projeto que visa garantir o quê? Continuidade de atendimento. Esse é o principal. Ele não visa fechar uma agência e deixar um lugar com 80.000 pessoas desprovido. Muito pelo contrário. Nós tivemos que desenhar vários modelos de atendimento, inclusive um dos modelos é um modelo móvel, em que ele é previsto para ser próprio. Imagina uma postal truck aí, uma van, agência de Correios, indo ao distrito como o Gogó da Onça, por exemplo. Se dirigindo lá ao distrito, essa van, com o empregado dos Correios, ela própria dos Correios. Esses modelos que estão sendo desenhados não são só terceirizados. Tem modelos sendo desenhados, modelos próprios. Então, isso tudo visa garantir a continuidade do atendimento. Ninguém aqui é irresponsável a ponto de fechar uma agência e deixar um lugar desassistido. Nós sabemos da importância que o Correio tem, nós sabemos que o cidadão se sente bem dentro da agência de Correio. Ele se sente bem, ele se sente igual dentro de uma agência de Correio, diferente de uma agência bancária, por exemplo, em que o cidadão, às vezes, até tem medo de entrar na agência bancária. O Correio não, o Correio ninguém tem medo de entrar, porque sabe ali que é uma casa do cidadão brasileiro. Essa que é a verdade. A gente sabe disso. Então, ninguém aqui é irresponsável a ponto de descontinuar atendimento. É isso que a apresentação ia também mostrar, e eu estou tentando aqui, de uma forma bem sucinta, colocar para vocês. Dito isso, eu queria dizer o seguinte, até porque o tempo já está esgotando, eu penso que a gente tem que ter um discurso de união. O Correio é um microcosmo do Brasil. Os Correios, a empresa representa um microcosmo do Brasil. E essas divisões e separações acontecem também dentro do Correio. Mas a gente tem que ter um discurso de união em prol da empresa. Várias dessas soluções aqui, por exemplo, como a proposta do projeto de lei de fidelização aí dos Correios, de dar um direito de preferência aos Correios, prestar o serviço para os órgãos públicos federais, nós somos totalmente a favor. Eu, como empregado da empresa, não posso dizer que eu sou contra um negócio desse. Vice-presidente, o tempo está... Eu sei, deputado. Então, assim, só para finalizar, penso que o discurso aqui tem que ser de união, sim. Me coloco aí como um interlocutor para que vocês me procurem e a gente discuta propostas, sim. Nada disso aí está finalizado em relação, por exemplo, à rede, a gente continua avaliando e não vamos permitir descontinuidade de atendimento dos locais aí onde o Correio deve estar. Obrigado. Olha, pessoal, eu queria dizer para vocês que o fato do vice-presidente ter vindo, ter feito o debate, a gente pode até ter discordâncias, mas é um canal que está aqui colocado. E é importante isso, porque chega um momento nos Correios